O tema da mensagem é fazendo o bem. E se eu pudesse colocar um outro tema, seria: Cristo precisa voltar a ser o centro de todas as coisas. Amém. Na vida da igreja. Amém. Cristo precisa voltar a ser o centro de todas as coisas. A irmã leu Atos capítulo 17, se eu não me engano. Quando perguntaram para Paulo, 16, Atos 16, Paulo e Silas na prisão. O carcereiro falou, diante de toda essa manifestação de glória, de poder, de negação, porque ele achou que eles teriam fugido, mas eles não fugiram. Ele falou, o que nós temos que fazer para ser salvo? Veja que isso sempre está inculcado em nós. O que eu tenho que fazer? Nicodemo chegou para Jesus, o que eu tenho que fazer? O jovem rico, o que eu tenho que fazer? Os discípulos, os fariseus, os incrédulos falaram para Jesus, lá em João 6, quais são as obras de Deus? Porque nós queremos fazer. Jesus falou, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado, profetizado e depois ratificado por todos os apóstolos. Amém? E Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que toda a casa foi salva, porque toda a casa naquela noite creu. O carcereiro e todos os seus se batizaram naquela noite. Amém? E a salvação chegou naquele lugar. Então nessa noite nós vamos falar um pouquinho de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, dessa salvação gratuita, desse processo que todos nós passamos. Aqui tem pessoas que talvez ainda não tiveram, essa é a palavra, o encontro com o Senhor. O encontro. Porque como nós íamos falando, nós não encontramos o Senhor, Ele que nos achou. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos em pecados e em delitos. E por decreto, irmãos, por decreto, não foi por eleição, não houve um concílio no céu. A Bíblia diz que Deus decretou aqueles a qual Ele chamaria para a salvação. E eu creio que nesse lugar estão aqueles que por decreto foram escolhidos por Deus. Talvez tu vai crer nessa noite, talvez tu já crê uns 15 anos. Irmãos, para quem foi mais difícil? Para o ladrão da cruz que creu ou para Paulo? Para quem foi mais difícil chegar até a salvação? Para o ladrão da cruz ou para Paulo? Não tenho que pensar para Paulo, irmãos. E muitas vezes nós que já estamos na caminhada há tanto tempo, nós achamos que algumas palavras já não fazem mais sentido. Palavra de graça e salvação, às vezes a gente acha que não faz mais sentido. Mas muitas vezes os nossos conflitos internos, os nossos conflitos da alma, nós começamos a questionar a salvação. Amém? Porque talvez nós ainda temos aquilo, o que eu preciso fazer? Ontem o irmão amado estava evangelizando aí uma pessoa pela internet, pelas mídias sociais, e essa pessoa desiludida com a igreja. O que mais tem pessoas desiludidas com? Na verdade não é com a igreja, é com a religião. É porque o que foi apresentado para ela não foi a igreja. A igreja está reunida nesse lugar. O que muitas vezes é apresentado para as pessoas são lugares, religião, sinagogas, templos feitos por mãos humanas, onde Deus não habita. E essa pessoa muito desiludida, e o nosso irmão tem aprendido o princípio do congregar. Ele falou, não, tem que congregar. Ele falou, não, quando dá, eu li a mensagem, quando dá eu faço bem. Amém? E nós vamos entender que nessa noite sim, tem um bem a ser feito. Mas não nesse conceito terreno, humano e caído. Nós vamos entender nessa noite qual é o bem que a palavra nos orienta a fazer. Abre comigo a tua Bíblia, se tu desejares e tiveres uma nessa noite. Salmo 14. Salmo de número 14. Maravilhoso. Maravilhoso és, és Deus tremendo, imutável e perfeito, tens todo o poder. Amém. Versículo 1 ao 3. Quem achou?
Diz assim: disseram os nécios, os sem entendimento, os sem conhecimento, os desprovidos de inteligência. Isso que é o nécio. Disseram os nécios no seu coração: não existe Deus. Tem-se corrompido os que dizem isso. Fazem-se abomináveis em todas as suas obras. Não há ninguém que faça o que está escrito aí, irmãos? Não há ninguém que faça o bem. Agora, o interessante é que se nós lermos a biografia de alguns dos antigos, nessa biografia existiam boas obras, sim ou não? Abraão, Noé, Abel, Isaac, Jacó, Abraão, José, amém? O próprio salmista, o próprio rei Davi. Agora, irmãos, Davi, além de rei, ele era um profeta, sim ou não? O ofício de Davi como um profeta, irmãos, geralmente o profeta, o legítimo, entre aspas, legítimo, aquele levantado como um profeta, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Abacuque, esses, geralmente, eles eram levantados para trazer correção ao povo, exortação ao povo. Davi foi levantado para ser um rei messiânico, figura de Cristo, e o seu ofício profético, irmãos, era revelar o coração do Pai. Porque a Bíblia diz: eu já tenho escolhido para mim um que é segundo o meu coração. Amém, irmãos? O coração de Davi não tinha nada a ver com o coração de Deus. As obras de Davi, irmãos, as que ele fazia não tinha nada a ver com o coração de Deus. O que acontecia na vida de Davi manifestava o coração de Deus. Amém? Então aqui diz: não há ninguém que faça o bem. Então o bem que tem que ser feito, irmãos, no padrão de Deus, não é aquele que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós estávamos aqui antes no ensaio de louvor, e antes de começar, foi compartilhado. Jesus falou: vocês nada podem fazer sem mim. Às vezes os nossos anos de conversão vão nos fazendo esquecer disso. Nós nada podemos fazer sem Ele. Assim como tu não conseguiu crer na primeira vez sem Ele, tu continua não conseguindo fazer nada sem Ele. Amém? Versículo 2. Diante desse cenário, o Senhor Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse o quê? Entendimento. Entendimento para quê? Leia para mim. Entendimento para buscar a Deus. Então o salmista diz: todos se fizeram nécios. Não há um só que faça o bem. Diante desses, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Quando a Bíblia fala que Deus olha desde os céus para ver se há, quando Deus diz: me arrependo de ter feito o homem, vou destruir o homem, lá em Gênesis 6 para Noé, é Deus querendo mostrar, irmãos, algo a nós. Amém? Quando Deus diz: eu me arrependo e vou destruir, é para que nós entendamos: esse padrão não me satisfaz. Quando Deus diz: desde os céus eu olhei para ver, é para nós entender que Deus contemplou e não havia um justo sequer. Amém? Então nós podemos entender que fazer o bem é buscar a Deus. Deus contemplou os filhos dos homens para ver se alguém tinha entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3: se desviaram todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o quê? Não há quem busque a Deus. Não há um sequer.
Sabe, se tu tem vontade de fazer obra social, busca Deus. Sabe, toda essa tua bondade que tu queres colocar para fora, primeiro busque a Deus. Esse é fazer o bem. Fazer o bem, meus amados, é buscar a Deus. Por que Jesus será? Por que será que Jesus era chamado Filho do Homem? Ele próprio se intitulava o Filho do Homem. Porque Deus olhou desde os céus e era necessário que o Filho, um dos filhos dos homens, pagasse o preço do pecado de um homem, Adão. Glória a Deus. E tu já ouviu aqui nessa noite, irmãos? Um gerado pelo Espírito, mas que habitou num templo de carne igualzinho o meu e o teu. Tu vai dizer, pastor, mas o corpo dele era melhor que o nosso. Irmão, ele era mais feio que o Dudu. É possível. Isaías diz que olhando para ele não tinha parecer e nem formosura. Não era algo físico, algo atraente. Amém? Qual era a diferença então desse corpo? Esse corpo ele não tinha pecado. Mas não é porque não tinha pecado, irmãos, que ele não poderia ser tentado. Há vezes que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. A diferença é que nós, como somos gerados de um homem e de uma mulher, a nossa carga genética de Adão, ela já vem contaminada com o pecado, destituídos da glória de Deus. Foi só por isso que Cristo foi gerado do Espírito, para que ele fosse gerado sem pecado. Só que no início do seu ministério de Salvador e Senhor, ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado por Satanás no deserto. Amém? E todas essas coisas ele venceu, irmãos, por cada um de nós. Amém? Abre comigo o Salmo 37, está aí pertinho. Tu já está no 14, vai para o 37. Versículo 7. Aleluia. 37 e 27. Diz assim: aparta-te do mal, se afaste do mal, e faça o quê? Busque a Deus, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama, o Senhor Deus é quem ama o juízo, e não desampare os seus santos, os seus eleitos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios, dos pecadores, será o quê? Desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela eternamente. A boca do justo, tu vai começar a identificar quem é o justo. A gente acha que justo é quem faz justiça. Não, justo é quem foi justificado. Amém? Havia que todos desagradavam a Deus. Gênesis 6, Deus decidiu destruir toda a raça humana. Toda a raça humana. Só que havia que Deus achou o quê? Graça em Noé. Deus decidiu destruir toda a raça humana. Mas com Noé, ele usou de quê? De graça, ou seja, Noé também merecia ser destruído, mas com ele Deus agiu de graça, pré-anunciando a salvação aos crentes. Amém, irmãos? Deus fala a Noé: constrói um barco de madeira. Depois que tu construir esse barco de madeira, entra nesse barco. Se tu estiveres dentro desse barco, tu serás o quê? Salvo. Glória a Deus.
Top ou não é top, irmãos? Só que Hebreus capítulo 11 diz que algo ainda mais excelente estava preparado para nós. Paulo diz que Noé, ele não morreu no dilúvio, mas depois ele morreu, aguardando a verdadeira promessa. Tudo isso, irmãos, tudo que nós lemos no Antigo Testamento era o pré-anúncio da nossa salvação. Noé construiu uma arca de madeira, ele entra nessa arca, ele foi salvo do dilúvio, mas não da condenação eterna. Amém? Porque esse resgate estava preparado desde a eternidade para ser manifestado através do Filho de Deus. Amém? Então, Noé era um justo. Por que Noé era justo? Para ele fazer coisas boas? Não. Porque Deus achou graça aos olhos dele. Amém? Versículo 20, versículo 30. Lê comigo de novo. A boca do justo, desses que o Senhor chamou, a boca dele fala de quê? Sabedoria. A sua língua fala do que é reto. Sabe como saber se tu és um justo, justificado pela graça? Se tu fala de sabedoria. Mas calma aí, pastor, eu mal sei falar. Pastor, eu leio a Bíblia porque eu tenho vergonha. Eu abro a Bíblia porque eu tenho vergonha porque eu não sei nem ler. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 1, versículo 24 em diante, Paulo diz: olha, os judeus, os religiosos querem sinais, milagres, para crer. Os gregos, os sábios dessa terra querem sabedoria. Ele falou: nós, os crentes, os salvos, apresentamos a cruz de Cristo, sabedoria de Deus. Sabe qual é a sabedoria que o justo fala, proclama e para todos ouvirem? Jesus. Amém, irmãos? Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas. Anunciar a sabedoria do Senhor, de Deus, é anunciar a Jesus Cristo crucificado. Amém? Fazer o bem é buscar a Deus. Fazer o bem é ser justo. Fazer o bem é falar da sabedoria chamada Jesus Cristo. Amém? Quando nós nos convertemos, então, a essa verdade, a essa sabedoria, João diz que ninguém pode declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, senão pelo Espírito. Então, se pelo Espírito já declarasse que Ele é o teu Senhor, o teu Espírito, o Espírito do homem. Quem aqui tem um Espírito? Quem aqui tem uma alma? Quem aqui tem um corpo? Sim. Que coincidência, né? Também somos trinos. Nós também somos três em um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito. Façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós queremos atribuir imagem e semelhança, irmãos, a coisas físicas. Imagem e semelhança de Deus são princípios eternos. Amém? Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, o nosso espírito, imediatamente, o espírito do homem, ele é regenerado. Eu criei. No mesmo momento, a palavra diz que o meu espírito que estava morto, ele é vivificado. É isso que significa a palavra regenerar. Ainda em 1 Coríntios, quando Paulo vai falando da sabedoria, ele diz: mas perceba, não precisa olhar, mas se tu olhasse para o lado, se cumpre o que Paulo falou.
Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis, as que não são. Tem gente rindo, pode rir mesmo, é nós, para confundir as que são. Amém? Porque Deus tinha um propósito. Porque aquele que se glorie no Senhor. Então, quando eu creio, meu espírito que estava morto, no mesmo momento ele passa a ter vida, porque o Espírito de Deus agora vem habitar em mim. Quantos ainda questionam que o Espírito vem pela fé, irmãos? Ei, quer fazer campanha de oração? Faz. Quer ir para o monte? Vai. Quer se trancar no quarto? Tranca. Só não faz isso para o Espírito vir, porque ele já veio pela fé. O que acontece nesses lugares é que tu ouve mais, tu fica mais sensível, mais íntimo, tu aprendes. Não caia na loucura da igreja da Galácia, onde Paulo diz, vocês estão mudando de evangelho. Vocês receberam o Espírito Santo como? Pela pregação da fé ou pelas obras da carne? Amém, irmãos? Cuidado. É através da fé que o Espírito vem habitar em ti e o teu Espírito é regenerado. Essa é a melhor parte, a parte melhor. Amém? Mas ainda tem o nosso corpo. O que fazer com esse corpo, irmãos? O que fazer com esse corpo, com essa natureza humana que tanto nos oprime? Sabe o que fazer com esse corpo, irmãos? Nada. Porque não tem o que fazer com ele. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trata da ressurreição dos mortos. Amém? Então ele fala que esse corpo receberá redenção. O teu espírito, ele foi regenerado, ele está vivo, junto com o teu corpo. A menos que quando o Senhor retornar, quando ele tiver entregue todo o reino ao Pai, quando ele tiver derrotado o último inimigo, chamado o quê? Diabo? Morte. Quando ele tiver aniquilado todo o império das trevas. O crente tem medo do diabo, ele devia ter medo da morte. Porque a morte, essa morte eterna é o nosso maior inimigo. Satanás não é o nosso inimigo, ele é o nosso opositor. O nosso inimigo mesmo, irmãos, é a morte. O último inimigo a ser derrotado pelo Senhor será a morte. Então, nesse momento, no seu retorno, na nossa partida, se nós tivermos nosso espírito regenerado, o nosso corpo receberá o quê? Redenção. A Bíblia também chama de corpo glorificado. Não sei se tu sabias. Para onde é que eu vou? Eu sei que tu vais para um lugar onde o Pai, nós vamos para um lugar onde o Pai vai habitar no nosso meio. É céu, é nova terra? Eu não sei. Mas é um lugar onde tu terás agora um corpo glorificado. Onde é que eu quero chegar? Que tu precisas aprender a conviver com esse teu corpo. Amém? Mas sim, nós corremos um risco muito grande. Porque tem alguns, irmãos, que têm a tendência de espiritualizar tudo. Tudo é espiritual. Sabe o que acontece na vida desses? Se tornam religiosos. Não conseguem conviver com a humanidade do outro irmão. Não entendem que o outro irmão ainda não teve, assim como ele, o seu corpo resgatado, transformado. Sim, eu sei que tem aqueles irmãos que tudo eles humanizam. Sim, esses se tornam o quê? Carnais. Irmãos, a nossa espiritualidade, ser espiritual não é para matar a tua humanidade, é para matar a tua carnalidade. Os desejos da nossa carne, os desejos que nos levam a desobedecer a Deus, a parar de buscar a Deus, a parar de fazer o quê?
bem. Amém? Mas use toda a tua espiritualidade, seja um crente espiritual, para matar a tua carne, não a tua humanidade. Eu não sei se tu já fez isso, mas eu já fiz isso. Às vezes a gente é tão espiritual que a gente não consegue ficar 2 minutos perto do irmão que fala besteira, porque eu sou muito espiritual, então eu vou me retirar desse ambiente. Amém, irmãos? A nossa espiritualidade não é para nos fazer retirar. É para permanecer e mudar o ambiente. Os espirituais, eles permanecem e não são influenciados e mudam o ambiente. Amém? Só que a gente confunde essas coisas. O que está faltando aí nessa trindade? A tua o quê? A tua alma. Quem aqui às vezes se acha um crente bipolar? A nossa carne nunca é bipolar, sim ou não? A tua carne é bipolar? A minha não, a minha quer pecar todo dia. Admite de uma vez, irmãos. Separe, nós vamos separar espírito, alma e corpo. Calma. Quer uma prova bíblica? Paulo fala em Romanos 7. Em mim habita, na minha carne isto é. Ele vai desenrolando e diz, olha, eu quero fazer e não faço. O bem que eu quero, buscar a Deus, eu não faço. E aí eu olho para mim e encontro alguém habitando, chamado pecado. Amém, irmãos? Aceita que dói menos, vai dar certo. Esse corpo que quer. Ei, abre um parênteses bem grande. Ninguém falou que é para pecar todo dia. Porque tem o Espírito dentro de ti. E tem a tua alma que está sendo. Tu já vai saber o quê. Amém? Amém? Mas sim, o nosso corpo. Para de dar vazão para tudo, irmãos. Dê vazão só para o corpo. Tu vai pecar todo dia. Amém? Agora, no meio disso, tem a nossa alma. E a nossa alma, irmãos, ela vai sendo transformada. Quando eu creio, meu espírito imediatamente é regenerado. O meu corpo só vai ser transformado na ressurreição dos mortos. Agora, a minha alma, as minhas emoções, o céu e a terra, habitando junto, a minha alma, ela vai sendo transformada durante a minha caminhada. Amém? Isso se chama santificação. Então, se tu se sente meio bipolar, não desiste não. Mesmo aqueles que dizem para ti que não pode, eles também oscilam. Amém, irmãos? Nós temos que profetizar bens. Mas mesmo nós, às vezes, que falamos que não se pode oscilar, oscilamos. Porque a nossa alma está sendo transformada. É um processo, irmãos, de santificação. Amém? Se tu quiser abrir Romanos capítulo 8. Romanos 8. Que achou? Não só ela, Paulo escreve, não só ela quem? Para tu entender a natureza, a criação. Não só a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito.
E nesse mesmo capítulo, no versículo 1, Paulo diz: olha, agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em o Espírito foi vivificado. Ele falou: mas ainda assim, nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos, e nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção, a transformação do nosso corpo. Amém, irmãos? Então, se tu geme, não é porque tu não és um salvo. Se tu geme, se às vezes tu não consegue, não é porque o Senhor não é o teu Pai ou não te abandonou. Se tu geme e às vezes não consegue, não é porque tu não estás fazendo o bem. Tu deixa de fazer o bem quando tu para de buscar a Deus na pessoa do Filho. Fazer o bem é buscar a Deus na pessoa do Filho. Porque em esperança, através da esperança nós somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, ele não espera. Por que o que se vê não se espera? Porque já veio. Amém? Porque já veio. Irmãos, nós já fomos resgatados do reino das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. E agora nesse reino, Paulo diz que nós temos algumas tribulações. Tribulações quais que não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o que nós precisamos? Continuar aguardando a redenção plena do nosso corpo, da nossa alma. Amém? Mas, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas da carne e da alma. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Olha para cá. Então Paulo diz: olha, a natureza geme, nós gememos e o Espírito também geme. Isso é um princípio do céu, isso é um princípio do Pai. Trabalhar junto. Qual é o papel do Espírito? Nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos fazer o bem. Então ele nos ajuda a pedir. Pedir o quê? Não é pedir o quê? É pedir no nome de quem? Porque Jesus diz: olha, quando vocês pedirem, se pedirem em meu nome, vocês receberão. Consegue absorver isso? Ele não fala peça conforme tal coisa, não, peça no meu nome que vai receber. Então, se o Espírito habita em nós e nós damos vazão para esse Espírito, ele está nos ajudando em todas as nossas fraquezas. Se tu se sujeitar ao Espírito que habita em ti, ou vai vir habitar em ti, se tu crer, ele vai estar te auxiliando a fazer o quê? A buscar a Deus. Buscando a Deus, tu estará fazendo o bem. Bem para quem? Bem para Deus. Porque a justiça pertence ao Senhor. O Senhor ama a justiça e o juízo. Amém, irmãos? Versículo 28. E nós sabemos, alguns ainda não sabem, e nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê? O bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Aqueles que foram chamados por decreto. Jesus fala: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Só ama Ele quem primeiro foi amado por Ele. Amém, irmãos? Sabe todas as coisas que acontecem na tua vida,
elas cooperam para o bem. O que é o bem? Buscar a Deus. Fica atento para as coisas que têm acontecido na tua vida, na tua caminhada. Presta atenção em todas as coisas. Se agarra nessas coisas e busque o bem. É Deus cooperando, irmãos, para que nós o busquemos. Amém? Está acabando, fica tranquilo. Versículo 31. Paulo diz assim, para quem está assustado: o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Como é que isso vai acontecer? Paulo diz assim, meu amado: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou, matou por todos nós, como ele não nos dará também com ele, Cristo, todas as coisas? Versículo 33. Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ei, para de se preocupar com o diabo, busque a Deus. Ah, porque o diabo é o acusador. Ele é acusador dos não salvos. Amém, irmãos? Paulo diz: quem é que vai atentar? Quem é que vai tentar a acusação? É Deus quem justifica. Se tu és um justificado e motivo para o diabo nos acusar, irmãos, não falta. Eu tenho aprendido, irmãos, e dói aprender isso. Eu tenho aprendido a não ficar mais brabo, irado, triste com quem fala mal de mim. Sabe por quê? Porque eu sou ainda pior do que o que eles falam. Sabia que geralmente nós ainda somos piores do que o que os outros falam? Porque se algo já está sendo externado, imagina o oculto. Ah, pastor, tem coisas que são calúnia. Tem exceções que são calúnia, sim. O Senhor está dizendo que a gente então deve falar? É claro que não. Porque a Bíblia diz que a língua é inflamada e incendiada pelo? Não é porque tem um motivo para falar que tu vais falar. O que eu estou dizendo, meu amado, é que se o diabo fala de nós, nós somos ainda pior do que o que ele fala. Só que Paulo diz que Deus é quem nos justifica. Amém? Aí o versículo 34. Quem é que vai nos condenar? Ninguém. Porque é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita do Pai, e também intercede por? Versículo 35. Paulo começa a fazer algumas perguntas. Eu quero perguntar para ti nessa noite. E presta atenção. Essas perguntas que Paulo faz, não é no sentido de que essas questões, essas situações tivessem poder para separar alguém. Ele pergunta: alguma dessas coisas vai te separar desse amor? Tu vai permitir? Porque ele dá todo o cenário. Ninguém pode nos acusar e ninguém pode nos condenar. Agora nós podemos parar de fazer o bem, buscar a Deus. Ele fala: quem é que vai te separar do amor de Cristo? A tribulação vai te separar? Mal sabes tu que a tribulação é para que tu busque o bem. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo vai te afastar desse amor, ou a espada? Versículo 36, Paulo diz: porque está escrito: por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Fica de pé.
Irmãos, Jesus precisa voltar a ser o centro da igreja. Jesus precisa ser o centro da nossa busca, das nossas necessidades. Amém? Por que pessoas muitas vezes na angústia, na fome, na tribulação se afastam? Porque Jesus em muitos lugares deixou de ser o centro. Paulo fala no versículo 36, está escrito, se está escrito, se cumprirá. Por amor dele nós passaríamos por todas essas coisas, mas em todas elas seriam mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E muitas vezes um evangelho pobre, barato e da terra tem anulado o amor daquele que nos resgatou. Eu sei que aí dentro de cada um tem aquela vontade de fazer o bem. Quantas vezes tu fala de Jesus, salvação, mas eu sou bom. Alguém já falou isso para ti? Dá até vontade de pedir conselho para a pessoa. Mas eu já faço bondade. Dá até vontade de pedir umas dicas para ela. Quer fazer o bem, que agrada a Deus? Busque a Ele através da figura do Filho. Amém, irmãos? Amém? Eu vou te dar um conselho nessa noite. Abandona os argumentos. A pessoa carnal, ela é ou não é cheia de argumentos? É ou não é? A principal, a carne é fraca. Mas o espiritual, nessa questão de tudo é espiritualidade para ele também é cheio de argumento. E sabe qual é o problema de uma pessoa cheia de argumento? Não existe espaço para arrependimento. Ei, eu não sei o que te traz, o que te move, o que te faz permanecer, o que te trouxe aqui para conhecer. Igreja, Evangelho, Reino de Deus, ser crente, ser cristão, participar de uma comunidade, chama do que tu quiser. Eu gosto de ser chamado de filho e Reino de Deus. Não é lugar de ter razão. Amém? É lugar de obedecer. Reino de Deus não é lugar para ter razão, lugar para ter argumento. É lugar para obedecer ao Pai. Se eu fosse enumerar a primeira marca do cristão, a primeira característica do cristão é o amor. A segunda, meus amados, é o arrependimento. Amém? Então, se nessa noite o Senhor falou contigo, abandona os argumentos. Abandona os argumentos. Os primeiros ouvintes do Evangelho em Atos 2 falaram: o que temos que fazer para ser salvo? E Pedro diz: arrependei-vos. Pedro já tinha falado: vocês mataram o Rei dos Reis. Eles falaram: o que vamos fazer agora? Pedro diz: não argumentem, não se justifiquem, arrependam-se e agora aceitem. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém?